Glória a Deus, glória ao Pai, glória ao Filho e glória ao Espírito Santo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém, irmãos? Glória a Deus. Eu também vou estar gravando aqui, irmãos. A paz do Senhor também, todos os meus irmãos do contato, do WhatsApp, do meu PV. Estou gravando aqui o conteúdo em vídeos e também estou gravando para vocês em áudios. Peço que vocês que estão no contato pessoal, vão lá no canal no YouTube, Francisco Evangelista Oficial. Amém? Que eu estou gravando agora, nesse exato momento. São 6h26. Daqui a pouco eu postaria esse vídeo, mas estou gravando aqui agora. Amém? Glória a Deus. Queridos e amados irmãos, é com muita alegria que mais uma vez estou eu aqui a falar da grandeza de Deus, da beleza de Deus, do infinito amor do Senhor Jesus Cristo para com o pecador. Quero eu, amém, trazer para vocês aqui umas simples palavras que está no livro de Lucas, capítulo 19, versículo 1 ao seguir. Irmãos, eu peço que os irmãos observem e marquem aí, para depois vocês ler e meditar. Eu queria pedir ajuda do meu filho aqui, Pedrinho. Por favor, aqui, meu filho. Ajuda aqui o pai. Pega a outra Bíblia, aquela Bíblia maior de sua mãe lá. Traga aqui e vem ajudar aqui o pai. Que meu filho tem a vista melhor do que a minha. É uma criança, é um jovem, né? É um adolescente. Que já Deus vai levantar, se Jesus não voltar logo, um pregador da palavra de Deus, para interceder pelas nações. Meu filho é Lucas 19 e o versículo 1 do capítulo 19. Aqui, ó. Veio aí, tá? Meu filho vai só frisando aí que eu vou mencionar a palavra. Mencionar? É lecionar, é mencionar? Ou é ser intérprete, né? Porque ele vai estar lendo, eu vou estar aí falando a mesma coisa. Mas com a ajuda dele é melhor. Eu até consigo ver algumas coisas aqui, mas nem tudo eu vejo. Nem tudo. Tenho defeitos, irmãos. Tenho problemas na visão. Eu tenho um problema visual. Vou ver meus olhos assim, mas eu tenho problema. Amém? Como eu disse ontem, vi muitas pessoas que talvez até me jogaram já no inferno, né? Porque eu andei dando uma ajeitada em meu cabelo. Uma simples ajeitada. Bem, ficou até uma parte aqui assim, ó. Eu não tenho luxo, não tenho vaidade. Mas quando eu sinto, não sinto nenhuma acusação do Espírito Santo de Deus. Não, porque eu não estou pecando, não estou fazendo nada errado. Eu não estou burindo nada de ninguém, não estou adulterando, não estou pecando, não estou blasfemando, não estou perseguindo. Estou fazendo somente a vontade do Espírito Santo, que é amar a todos vocês, amar o próximo como a si próprio. São Lucas, capítulo 19, verso 1, que diz, amém? Que tendo Jesus entrado em Jericó, ia passando, e eis que ali havia um varão
chamado Zaqueu. E era este o chefe dos publicanos. E era rei. Rico, perdoa, irmão. E era rico. E procurava ver quem era Jesus. E não podia por causa da multidão, pois era de pequena estatura. E correndo adiante, subiu, pode ser a um pé de figueira, ou subiu na figueira, brava, para ouvir, porque havia de passar por ali. Quem era? Jesus. Tá bom, meu filho, só isso. Irmãos, com isso aqui eu quero trazer para vocês uma coisa. Muitas pessoas estão fazendo, talvez, ou poucas, estão fazendo como Zaqueu, querendo subir em cima um dos outros, para receber de Jesus belezas terrenas. Mas o problema de Zaqueu não era isso. Zaqueu já tinha, ele era rico, ele era um homem economista, agiota, que vivia de emprestar dinheiro às pessoas e receber bem mais do que aquilo que ele, emprestava. Que a palavra vai dizer lá na frente que quando ele conheceu mesmo a verdade, que era Jesus, ele chegou a devolver aquilo que ele tinha tirado do povo. Então, irmãos, tem pessoas que estão querendo subir em figueiras braba, tentando contra Deus, para que os seus objetivos sejam alcançados ainda aqui em vida. O seu patrimônio, a sua metrópole, o seu carro, a sua casa, chamar a atenção da onde passar, aonde chegar. Não, mas Zaqueu estava diferente. Zaqueu, naquele momento, ele queria ver o mestre, ele queria saber. Ali já havia um espírito de arrependimento tomando conta da vida de Zaqueu, para que ele sentisse o arrependimento de Deus a conhecer Jesus, o Filho de Deus. Porém, a Bíblia diz que Zaqueu atrepou-se numa figueira brava, por ele ser de pequena estatura. Eu quero te dizer a você que é alto, a você que é baixo, a você que é jovem, a você que é adolescente, a você que é rico, a você que é agiota, a você que é poliglota, a você que é ministro, a você que é governo, a você que é militar, a você que é o que você é, que Deus assim lhe permitiu ser isto. A você que é pastor, a você que é impostor, a você que se dominou ser uma coisa que Deus não quer que você seja. Que naquele momento Zaqueu só estava querendo conhecer a verdade. Quem era? Jesus. Lute para isso. Você só vai conhecer a verdade quando você deixar o amor de Jesus Cristo, do Espírito Santo que está aqui na terra, como consolador. Quando você se arrepender e parar de julgar uns aos outros. Jesus, olhando para Zaqueu, de longe Jesus já sabia quem era, quais seriam os movimentos de Zaqueu, quais seriam os pensamentos de Zaqueu. Jesus já sabia qual seria
as medidas que Zaqueu queria tomar, as atitudes de Zaqueu. Ele queria conhecer o mestre. Mas você não. Talvez você não quer conhecer o mestre. Talvez você quer que o povo lhe conheça. Talvez que você quer que o povo lhe conheça pela sua voz grossa. Talvez você quer que o povo lhe conheça pela sua oração de fariseu. Talvez você quer que o povo lhe conheça, ou até Deus lhe obedeça. Quando você clamar, Ele atenda seu clamor, pela sua arrogância, pela sua soberba, pela sua ganância, pela sua desobediência, pelo disse-me-disse, pela perseguição, pela calúnia, pela fofoca, pelo fermente, pelo disse-me-disse. Talvez você queira ser essa pessoa que Deus não quer que você queira, e você quer se dominar, ser essa pessoa. E talvez você não é de pequena estatura, talvez você é alto. Mas nem isso impediu de Deus, do nosso Jesus, contemplar Zaqueu. Não é pelo tamanho. Se fosse por o tamanho que fosse salvo, as pessoas que nascem que não tem um tamanho grande, uma pessoa que nasce com... Tem pessoas que fica adulto com uma pessoa já senhores, senhoras, com 1,20 m, com 1,15 m. Tem pessoas com 90 centímetros de altura. Mas Deus está vendo. Mas Deus está vendo. Deus contemplou Zaqueu. Deus está te contemplando. Não é a sua estatura. Não era a estatura de Zaqueu. O Zaqueu achava que se ele subisse ali, ele ia ver Deus. Mas Deus já estava vendo ele. O Senhor Jesus já estava vendo ele. E o Senhor disse a Zaqueu: ei, Zaqueu, olha. A voz de Deus, quando fala, recoa na multidão. E chegou aos ouvidos de Zaqueu. Jesus fala em larga distância: ô Zaqueu, desce daí e segue para a tua casa, que hoje mesmo eu entrarei na tua casa, cearei contigo e tu cearás comigo. Porque Zaqueu abriu a porta para Jesus entrar. Você está abrindo a porta para Jesus entrar? Ou você está fechando a porta para Jesus ser escoaçado da sua porta? Da porta do seu coração. Porque você acha que você sabe muito. Porque você já está vendo que seu cachê está bom. Porque você já está vendo que as multidões estão lhe seguindo. Porque você está cantando uma banda mundânea que solta fumaça, do mesmo jeito das bandas que canta para o mundo secundário. Isso é fato, irmãos. Talvez você esteja achando isso. Irmãos, eu conheço, como eu falei ontem, eu conheço o cantor Cício Nogueira, o adorador. Conheci também o saudoso Jair Pires e vários adoradores evangélicos que louvavam o Senhor pelo dom do louvor do Espírito Santo, não envolvido pelo este mundo gospel, que tem engolido muitas pessoas. Esse modelo que tem trazido, vem de longe aí, de seitas, de religiosidades, que impede do povo crescer na graça do Espírito Santo. Mas Zaqueu esperou, desceu. Zaqueu já passou a obedecer a voz de Jesus. Zaqueu desce dali e vai para sua casa. Olha a paciência, olha a perseverança, olha a confiança que Zaqueu recebeu daquela palavra. Zaqueu disse: esse homem é um homem diferente. Zaqueu achou assim: esse homem é um homem diferente, porque eu só subi aqui porque eu tenho pequena estatura, eu queria ver ele. Já me viu de longe, ele já falou comigo, já mandou voltar para minha casa.
E ele era publicano, né, irmãos? Que a Bíblia diz. E aí, gente, passou. Eu creio que Zaqueu estava naquela ansiedade. Será que ele vem? Será que ele vem? Será que ele vai vir mesmo? Será que ele vai vir mesmo? Como Daniel também, como Cedraque, Mesaque e Abednego, como Paulo e Silas na prisão, como Pedro no cárcere. Será que ele vem? Será que ele vem? Jesus chegou na casa de Zaqueu. Jesus entra e ensina Zaqueu e mostra que ele é o Filho de Deus, é o Messias, é o enviado que veio para salvar a criação do Pai. Explicou a Zaqueu tudo que ele estava fazendo de errado. Zaqueu se arrependeu, ao ponto de chamar as pessoas, a atenção das pessoas e devolver aquilo que ele tinha tirado daquelas pessoas. Você talvez não queira fazer isso. Não, vai fazer falta. Deus me livre. Amanhã eu não tenho dinheiro para botar combustível no meu carro. Amanhã eu não tenho dinheiro para eu ir para um spa. Amanhã eu não tenho dinheiro para eu viajar para Madrid, para Londres, para o Gideão missionário, para o bom samaritano. Talvez não tenha dinheiro para ir para a Dese. Talvez não tenha dinheiro para ir para Brasília, lá para aquele problema que vai ter lá. Para mim é um problema, né? Aquele povo vão se reunir de novo. Talvez eu não vou ter dinheiro, não vou fazer isso não. Ficar quieto. Deixa eu dizer para você, quem tem Jesus tem tudo. Quem não tem, não tem nada. Quem crê em Jesus Cristo no céu tem morada. E a maior riqueza que o homem tem é Jesus. Pois bom, Zaqueu entrou ali. Jesus entrou ali e ceou com Zaqueu, doutrinou Zaqueu, ensinou Zaqueu a doutrina. Eu não vou falar nada de Zaqueu mais, sabe por quê? Porque a Bíblia não vai mostrar Zaqueu sendo salvo. A Bíblia fala que Zaqueu recebeu os ensinamentos do Filho de Deus, né? Amar o próximo como a si próprio, perdoar aqueles que lhe ofendeu, né? E quando emprestares alguma coisa a alguém, não receba em dobro, receba somente o tanto que você, né, emprestou. Ou se perdoares, ou se der com a direita, veja que a esquerda não olhe, não veja. Se o seu olho direito te faz pecar, arranca ele e joga fora, isso é espiritualmente. Passa vista grossa, não olha. Então, irmãos, deixa eu falar para você que está vivendo essa vida, que vivia Zaqueu, que precisou de ser doutrinado por Jesus. Amém? Está aqui o publicano Zaqueu, livro de São Lucas, capítulo 19, versículo 1 a seguir. Leia o texto e o contexto. E aí, o que está acontecendo hoje, irmãos? O problema é que o povo não está deixando Jesus entrar mais no seu coração. Eu quando falo em porta, e que Jesus queria entrar no coração de Zaqueu. Jesus queria entrar para fazer morada, e Zaqueu abriu o coração, ao ponto dele se arrepender. Jesus quer entrar no seu coração, pastor. Jesus quer entrar no seu coração, presbítero. Jesus quer entrar no seu coração, senhoras, donas de casas. Jesus quer entrar na sua família, no seu casamento, na sua enfermidade. Porque é sua, porque está contigo, porque tu pecaste contra Deus. Deus quer te curar da lepra do pecado. Aí também essa ferida maligna, brava, este câncer, esta AIDS, esta leucemia, esta gordura no fígado, destes rins que estão paralisados. Aleluia, suas pernas que estão inchadas, seu corpo que está doído. Você que está com bexiga, aleluia, com infecção na bexiga, no rins. Você que está com caroço no ovário, com miomas,
Ei, mulher, você homem que está com caroço da próstata, deixa Jesus entrar no teu coração, no teu corpo. O Espírito Santo toma conta, que Ele faz uma limpeza, Ele cura a lepra do pecado que está em ti. O salário do pecado é a morte, você está pecando. Aí essas imundícias estão em ti, porque o salário do pecado é a morte. Essa imundícia quer te matar, é a morte que quer te matar. Entendeu, irmãos? Vocês estão entendendo? Irmãos, a minha vida toda, quase toda, né, irmãos? Há muitos anos que eu sirvo a Jesus. Tento fazer o melhor, mas é difícil, viu, irmãos? Não é fácil, não. E muitas vezes nós queremos fazer o bem e faz o mal a quem nem queria. Porque devemos primeiro ouvir, irmão, ouvir, ter testemunha concreta, testemunha segura, para poder falar daquilo que nós não conhecemos, que nós não sabíamos. Precisamos de saber, pedir discernimento a Deus. É verdade, Jesus? Fulano chegou aqui e disse assim, é verdade? Guarda em segredo, fique em segredo. Quando você descobrir a verdade, tem as provas concretas, e também você não é oficial de justiça, você não é juiz, você não é delegado. Deixe que as autoridades tomem conta, mas não seja covarde. O seu lado da sua casa tem alguém torturando alguém, fala para a justiça, em sigilo. Não fique prejudicando a vida de uma alma, de um ser humano, fazendo ele correr risco de vida, de ser lixado na rua por essas pessoas que estão possuídas pelos espíritos malignos. Quantas pessoas já foram, irmãos, destruídas inocentemente, porque você achou parecido, e pecou contra Deus e contra aquela pessoa. Foi ele, foi ela. Eu vi, mas não é parecido. Tem muitas Maria no mundo, irmãos. Tem muitos Francisco, tem muito Chico, tem muito Antônio, tem muito Pedro, tem muita Rita, tem muita Maria, tem muita Marta, tem muita Esté, tem muito Pedro, tem muito Vitor. Tem muitas pessoas. E tem muitas pessoas, irmãos, que não tem nada a ver a vida de um do outro, mas são a semelhança de Deus. Eles se parecem a vez um com o outro, que até parece que são gêmeos, nasceram vieram numa placenta só, eles vieram ali os dois. Parece. É tanto que no católico apostólico romano juntaram dois que disseram que é Cosmo e Damião, santos. Cosmo e Damião, não tem nada contra. Quem quiser criar neles, creia. Eu creio em Jesus, porque a ele foi dado todo poder entre o céu e a terra, e foi ele que, como homem, que lutou por nós aqui 33 anos, lutou aqui na terra por nós, para a salvação da criação do Pai. Foi ele que lutou. É ele que é digno de toda honra e toda glória. Não é Pedro, não é João, não é Maria, não é Tomé. Respeitamos Maria, respeitamos nossos irmãos católicos, respeitamos os irmãos espíritos, porque ninguém vê confusão desse povo, apontando ninguém. Cada um fica no seu lugar lá. Mas os que dizem ser cristão, crentes, são crentes. E aos mais velhos, que o crente mais velho é o Satanás. E quem não obedece a Jesus é contra a doutrina de Deus, é anticristo. E a doutrina de Deus não é doutrina de opressor. Não adianta eu convidar você para aceitar Jesus, vir servir Jesus junto comigo, para no outro dia eu querer botar uma farda em você, querer tirar tudo de você, tudo. Ó, tu vai cortar teu cabelo, homem, tu vai cortar teu cabelo, tu vai tirar teu bigode, tu vai tirar tua barba, mulher, tu não vai mais vestir essa calça, tu não vai mais pintar essa unha, tu não vai mais cortar esse cabelo, tu não vai mais pintar esse cabelo. Deixa, ora que o Espírito Santo de Deus é quem faz a obra. É por isso que eu digo, irmãos, você tem um cabelo preto, você quer continuar com ele preto? Deixa ele preto. Deixa ele preto. Deixa ele preto. Tem as cores, Deus deixou as cores, foi Deus que deixou. Você tem seu cabelo louro? Mulheres, deixa ele louro. Você tem um homem que tem o cabelo louro, quer deixar ele louro do jeito que era?
Deixa ele louro também. Tem as tintas que Deus deixou. Agora eu nunca vi um ser humano nascer com cabelo vermelho, né, filho de arara, amarelo, rosa ou azul. Não! Tem pastores que gostam de usar uma basezinha. Eu não uso estas coisas. Eu não uso. E nunca vou usar. Eu respeito pela minha esposa aqui. Ela usa o que ela quiser. Eu deixo que o Espírito Santo de Deus fale com ela e diga a ela o que é preciso ela fazer para servir a Jesus de verdade, para ela obter a vida eterna, como ensinou a Zaqueu, como ensinou a você que diz que é servo de Deus. Muitas pessoas falaram aqui, murmuraram, fizeram comentários. Como é que não está Nadi com o irmão Francisco Evangelista? Não tenho nada contra a bispa Nadi, a pastora Nadi. Ela é uma serva de Deus, sabe? Ela é uma atalaia. Ela é uma bênção. Será que ela se escandalizou porque o evangelista Francisco andou dando uma ajeitada no seu cabelo? Não, eu tenho certeza que não, porque ela conhece o Deus vivo. Será que ela se escandalizou algum dia porque o evangelista Francisco casou pela segunda vez? Não! Nenhum desses irmãos que conhece o Deus vivo não se escandaliza por isso. Não, irmãos. Vive em paz consigo e com a sua família. Amém? Agora em tudo, em todos os movimentos que os irmãos fazem, tem um filho do capeta que não obedece a Deus e nada, não consagra, não ora, não jejua, não faz nada, não ora por ninguém. Mas tudo ele está apontando. Se ele sabe que é errado, por que ele não faz o certo? Se você sabe que é errado, por que você não faz o certo? Ó, 2 garrafas de café. Aqui está na minha mesa 2 garrafas de café. Uma é preta. Essa cor aqui eu nem sei definir que cor é essa. Que cor é essa aqui, mano? Marrom, é? Marrom avermelhado? É, eu nem sei. Eu nem sei. Mas tanto faz eu tomar café da preta, que eu não tenho racismo, como tomar da marrom avermelhada. Ele está dizendo meu filho. As cores que ele deixou foi Deus. Agora não é lícito eu, como homem de Deus, pegar meu cabelo pintado de vermelho, de louro, porque eu sou moreno, eu tenho que pintar, acompanhar a minha cor, a minha raça. Com todo respeito. Agora jogar as irmãs e os irmãos em lei de opressor. Irmãos, e eu estou estudando mais para descobrir mais coisas sobre a calça comprida que a mulher usa. Eu venho estudando isso aí. Tem calças compridas, irmão. Deixa eu falar para vocês. Eu estou estudando e Deus está me falando pela madrugada. É o Espírito Santo de Deus, não é o Espírito do diabo não, viu? Pare de brincar com Deus, não blasfeme. Tem mulheres que usam calça comprida, mas é que foi feita para elas. Tem um modelo delas que não seja colada, que não seja sensual. E ela pode vestir uma saia por cima. Vai pro seu trabalho, vai bem vestida, pode usar uma bermuda por baixo, botar uma saia por cima, vai bem composta. Às vezes anda de moto, pode dar um vento. Aí, coisa feia, né? Agora eu pegar uma calça comprida, que tem todo decote, que foi feito por uma mulher, eu como um homem, pregador da palavra, vestir ela, vocês não vão se escandalizar? Se eu viesse pregar aqui vestido de mulher, passando batom e tudo no mundo, nem botaram o apelido do Júlio César, insultaram ele aí. Não precisava dele ter feito aquilo. Ele fez feio demais quando ele fez aquilo. Mas também ele falar, se dá. Aquele outro pastor da não sei de quê. Aleluia. Meu Deus. Então, irmãos, eu não estou aqui para falar de ninguém, irmãos. Eu quero que os irmãos entendam que eu estou falando no bom tom, num bom respeito, em uma boa qualidade, numa boa vitalidade, né? Amando meus irmãos como a si próprio e adorando o meu Senhor. Então, irmãos,
Se vira Deus, irmãos. Nunca foi fácil. Nunca foi fácil. E não vai ser. Porque aonde você chega tem uma doutrina diferente. Alguém vai chegar para você, lá na igreja que eu congrego, a doutrina é assim, o pastor quer assim. É o pastor. Mas quem é o pastor? Como é o nome dele? Fulano de Cicrano. Mas quem é o teu pastor, o verdadeiro pastor? De todos. É Jesus de Nazaré. E ele não é o homem para que minta. Quem tem o Espírito Santo de Deus age em bom tom e fazendo as mesmas coisas, porque o Espírito Santo de Deus testifica uns aos outros. Eu vejo muitas pessoas falando em línguas estranhas mesmo. Não é língua dos anjos. Línguas estranhas, que não é língua dos anjos, são línguas decorada. Fica ali do lado do pastor, fica do lado do irmão que é fervoroso, cheio da graça de Deus, que fala em línguas dos anjos. Mas o homem de Deus e a mulher de Deus, ele fala em línguas renovada, restauração, distribuição de línguas, variedades de línguas. É isso. Então, irmãos, não tema. Quando Deus tomar a tua boca para falar em mistério com Deus, fale em mistério com Deus, conversa com o Pai em segredo, que o diabo não sabe o que você está falando, porque é mistério de Deus, Jeová. É mistério aos anjos de Deus, estão te ensinando, estão edificando a casa e a morada do Espírito Santo. Aleluia, glória. E as te que amandares, reias, de rai te cabas, te como nome açu. Oh, glória! Ó, eu falei aqui, o Senhor falou na minha boca, e eu sei o que o Senhor disse para mim. Fala, meu servo. O Senhor falou assim, ó. Fala, meu servo, que eu uso quem eu quero. Foi isso que o Senhor falou aqui agora. Nem toda a vida eu tenho discernimento do que o Senhor fala em minha boca, mas acontece que às vezes eu tenho, né? Como eu tive agora. Oh, glória a Deus. Por isso, irmãos, leia ali, ó, o livro de São Lucas aqui, leia aí, ó, São Lucas, capítulo 19, versículo 1 a seguir. Amém? Vamos fazer uma pequena oração. Peço a vocês que estão aqui no contato do meu WhatsApp, do meu pessoal, vão lá, irmão, deixa o like no canal, faça o seu comentário, ajude como você puder e quiser. Porque você não tem nada, tudo que você tem foi Deus que lhe deu e está lhe dando. Para de ser sepulcro caiado, deixa de ser hipócrita. Vamos servir uns aos outros. Nós viemos aqui para servir uns aos outros. Porque quando nós estamos servindo uns aos outros, o Senhor está nos servindo para nós servir uns aos outros. Muitas vezes nós erramos porque dizemos, somos servos do Senhor. Não, o Senhor, aleluia, é quem nos serve. Ele serve a nós todo dia, irmãos. Na saúde, no trabalho, na comida, no sono, na água, no oxigênio, em tudo por tudo. Senhor Jesus é quem nos serve. Mas Ele ensinou nós a ser servo de uns aos outros. O predeiro precisa de um servente. O carpinteiro precisa de um auxiliar. O piloto de avião precisa de um copiloto. Aleluia. Os tripulantes precisam de um piloto para pilotar o avião. E os pilotos de avião precisam de entrar no estudo aprofundado para conhecer as instabilidades e as dimensões de onde eles estão voando. As instabilidades e quando pega também as turbulências, áreas de perigo, ondas de perigos. Eles conhecem quando estão em alto mar, eles sabem de tudo, porque há um radar que ensina tudo a eles. Se esses homens estão sendo ensinados
para aprender isso tudo, e o nosso Deus está te ensinando a fazer o quê? A se vir uns aos outros, amando como a si próprio e orando um pelos outros. Amém e amém. Oramos agora. Bendito Santo Deus, amado e eterno Pai, graças eu te dou. Perdoa, Senhor, as minhas fraquezas, os meus pecados, assim como dos meus irmãos também. Abençoa meu lar, a minha querida esposa, os meus filhos, a minha família, toda a minha parentela. Eu determino a todos que receber esta humilde oração, esta humilde palavra que foi pregada, a bênção e a vitória. Em nome de Jesus, que todos sejam curados, sanados da lepra do pecado, para a glória do nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus.